Boa noite a todos. Queria primeiro agradecer mais uma vez a presença, a oportunidade de estar aqui, né? Sempre muito bom estar aqui, principalmente falando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, né? E o tema que foi trazido para hoje, para a nossa reflexão, é uma passagem, né, onde diz que muito, né, será cobrado a quem muito foi dado, né? E então a gente vai procurar refletir um pouco sobre esse tema para procurar entender isso daí, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que Deus, ele é justo, né? Deus, quando cria as suas leis, ele não cria as suas leis para lá na frente ele alterar uma lei, porque senão ele não seria perfeito, né? Então, quando Deus nos criou, ele nos criou todos como simples e ignorantes. Não tínhamos nenhum tipo de conhecimento. Mas segundo as leis de Deus também, nós temos que pagar pelos débitos de acordo com os nossos erros. E será que antes de nós termos o conhecimento, será que a gente cometeu algum erro? Provavelmente cometemos, né? Se hoje que a gente tem o conhecimento, a gente já erra, né? Então imagina quando a gente não tem o conhecimento. E aí a gente volta a perguntar, mas Deus é justo? Sim, Deus é justo. Então na hora da gente arcar com esses compromissos, né? Com os nossos erros, né? Deus, ele vai ali ponderar, né, sobre o nosso conhecimento. O que a gente cometeu de erro em relação àquele conhecimento que nós temos. Por isso que essa passagem nos diz que muito será cobrado daquele que muito foi dado. Então nós nascemos simples e ignorantes. Porém, Deus não quer que a gente continue assim. E Deus nos deu várias oportunidades, várias possibilidades para que a gente possa evoluir. E aos poucos, nós fomos o quê? Nós fomos começando a conquistar o conhecimento. E aí, quando a gente começa a ter esse conhecimento, a nossa consciência começa a nos dizer o que é certo e o que é errado. E quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que é errado, o nosso débito é maior. A nossa responsabilidade é maior. Porque nós sabemos que não deveríamos ter feito aquilo, né? Mas Deus, na sua bondade, ele sabe que nós, mesmo quando sabemos dos erros, nós, mesmo assim, cometemos. Por quê? Porque se a gente falar de idade, né? Que idade que nós temos aqui? Então, um vai falar, eu tenho 40, eu tenho 50, né? Não tem ninguém de 15, de 20 aqui, né? Fez 16 agora, né? né? Então, se a gente falar de idade, nós somos novos. Mas falar de idade espiritual, será que eu já tenho 1000 anos? Será que eu já tenho 5.000 anos? Será que eu já tenho 10.000 anos? Quantos 1000 anos será que eu tenho? E há quantos 1000 anos que eu venho cometendo esses erros? Aí eu quero chegar nessa encarnação, aonde eu, de uma certa forma, acabei de descobrir esse conhecimento, né? Tive contato com a doutrina, tive contato com o evangelho e fiquei sabendo que aquilo que eu estou fazendo não é certo, aquilo não é bom, aquilo é errado. Aquilo não vai me ajudar a evoluir. Então, assim, de uma hora para outra, como num passe de mágica,
eu já deixo aqueles milênios para trás e vou começar a fazer tudo certo? Deus sabe que a gente não consegue fazer isso. Por isso que Deus nos deu o quê? Essa oportunidade de vivenciarmos novamente através da reencarnação. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa assim e fala: nossa, aquela pessoa é tão paciente. Ninguém tira aquela pessoa do sério. Ela está sempre calma, está sempre lúcida. Quando tem uma situação, ela vai ali com toda a tranquilidade. Será que foi nessa encarnação que ela conseguiu atingir esse nível de maturidade espiritual? Provavelmente não. Provavelmente ela já vinha trabalhando isso daí em outras encarnações, até que chega um momento que ela consegue, em uma das encarnações, realmente concluir isso daí, né? Então Deus, novamente, na sua bondade, ele não pode, né, nos dar a mesma carga de compromisso quando nós temos esse conhecimento e quando nós não temos. E quando nós temos esse conhecimento, Deus também avalia o quê? A nossa, não digamos assim, nosso conhecimento, mas, por exemplo, o esforço que a gente faz para lutar contra esses nossos erros, né? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta onde ela pede para os espíritos responderem qual que é a maior de todas as virtudes. Bom, quando a gente fala das maiores de todas as virtudes, normalmente a gente lembra do amor, né? Mas a resposta dos espíritos, ela traz ali que uma das maiores virtudes que a gente tem é a gente lutar, a gente combater esses nossos vícios, esses nossos defeitos, esses nossos erros. Então, quando a gente também tem o conhecimento e a gente, né, está cometendo erros, só que a gente está procurando, né, combater esse tipo de erro, Deus também ele vai dar um crédito ali para nós, porque ele está percebendo o nosso esforço. Uma coisinha simples, né? É falar mal dos outros. Né? Será que a gente fala mal dos outros ainda? Já sabemos que não podemos falar mal dos outros. Já aprendemos, o Evangelho nos ensinou isso. Né? Jesus, ele já trouxe o ensinamento, né? Que com a mesma, né, medida que você mede alguém, você também será julgado. Que a gente consegue enxergar um cisco no olho de alguém, mas não consegue enxergar a trave que está nos nossos olhos, né? Então a gente ainda continua cometendo esses problemas, né? Mas o que a gente percebe hoje quando a gente começa esse processo, né, de conhecimento e implantar esse conhecimento na prática, no nosso dia a dia? Quando a gente fala mal de alguém, depois a gente vê aquela dorzinha na consciência. E fala, puxa, mas por que eu estou fazendo isso? Será que o que eu estou fazendo é certo? Né? A gente começa a se cobrar. Porque a gente começa a perceber que esse tipo de atitude não é condizente com o nosso processo de evolução. E todos nós temos, naturalmente, dentro de nós, essa vontade, esse desejo de evoluir, de crescer, de melhorar. Essa é uma lei de Deus que está dentro de nós. E não tem como a gente fugir. A gente pode atrasar 1000 anos, pode atrasar 2000 anos, mas nós vamos evoluir. Essa é a lei de Deus, né? Então, se a gente pensar naqueles espíritos mais atrasados que viveram nesse nosso planeta, esses espíritos vão ter chance, né, de pagar os débitos
que eles tiveram, né, conosco, com a humanidade, com o planeta, né? E lá na frente eles vão ter a oportunidade de evoluírem também, né? Deus dá essa oportunidade para todos. Se não fosse assim, as nossas reencarnações elas seriam limitadas. Então a gente teria lá, você só pode ter 50 reencarnação. Se você não evoluir em 50 reencarnação, meu filho, já era, né? E não é assim que Deus fez. Porque Deus sabe que alguns têm a capacidade de aprender um pouco mais rápido. Outros demoram um pouco mais para aprender, né? E Deus sempre nos dá a oportunidade de aprender. Então, quando a gente tem ali um espírito, né, muito endurecido, que precisa desenvolver a inteligência, muitas vezes Deus coloca aquele espírito num lar onde a família vai incentivar aquela criança, aquele jovem, a procurar o caminho do intelectual, para ele se desenvolver intelectualmente. Mas ele se desenvolveu intelectualmente, mas moralmente ele ainda não evoluiu. Então, muitas vezes, Deus vai colocar aquele espírito dentro de um lar harmonioso, que vai poder trazer esses conhecimentos para ele, né? E nós espíritas, né, não só nós espíritas, eu falo espírita porque estamos aqui, mas para todos os religiosos em geral, a gente tem que procurar se melhorar. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, qual que é a melhor religião? A melhor religião é aquela que consegue transformar aqueles que ali participam nela. Então, se aquelas pessoas estão numa igreja católica, numa igreja evangélica, num centro espírita, mas estão mudando o seu comportamento, é isso que Deus quer. É isso que a gente precisa para crescer como humanidade. Agora, se eu estou frequentando um centro espírita, uma igreja, seja qual for, e não estou melhorando, opa, tem alguma coisa errada aí. Porque a gente recebe uma carga de ensinamentos muito grande aqui. E cada palestra que a gente assiste são ensinamentos, né? Quando eu pego, né, uma vez por semana na minha casa, pego lá o meu evangelho e vou fazer o meu evangelho no lar, ali eu estou descobrindo novos conhecimentos do evangelho, novos ensinamentos de Jesus, né? Eu já falei isso daqui uma vez e volto a repetir, né? Qual que é o nosso manual de instruções? Né? Qual é aquela receita do bolo que eu vou pegar para fazer tudo certinho? É o Evangelho. São os ensinamentos de Jesus. Quando a gente está numa situação que é uma situação difícil e complicada, como que a gente consegue fazer o que é certo? A gente tem que parar e pensar. O que Jesus iria fazer nesse momento? Só que aí a gente sabe que Jesus, indiscutivelmente, ia fazer a coisa certa. Agora, será que a gente está disposto a fazer a coisa certa? Porque fazer a coisa certa, né, muitas vezes não é cômodo, é trabalhoso. Muitas vezes fazer a coisa certa vai tirar a gente daquela chamada zona de conforto. Puxa, mas eu estou tão acostumado a fazer isso. Eu lembro que antes de eu entrar na religião, né? Então a gente sempre, quando está fora de uma religião, a gente sempre recebe vários convites, né? Vai lá no centro, vamos lá no centro, você vai conhecer o centro, vamos na igreja, você vai na igreja comigo, né? Todo mundo quer levar você para algum lugar para ver se você melhora, né? Porque você não está bem. As pessoas que já estão, elas estão vendo que você não está bem. E a que mais me afastava da religião é porque eu falava assim, se eu for frequentar uma religião, eu vou ter que parar de beber minha cervejinha. Porque uma coisa
não condiz com a outra, né? Mas a consciência começa a falar mais alto. A consciência começa a cobrar a gente, né? No Livro dos Espíritos também, quando pergunta, né, pra gente, para a espiritualidade, né? Como que o homem vai saber distinguir o que é certo, o que é errado, conhecer as leis, né? Como que a gente vai saber? E a espiritualidade responde que as leis estão aonde? Na nossa consciência. Por isso que a gente tem aquele negócio da chamada consciência pesada, né? Eu lembro que quando eu era criança, segunda-feira de manhã, a cabeça pesava e ficava pesada. E por que pesava? Porque na sexta-feira a professora passava a lição, só que no sábado e domingo era dia de brincar. Não era dia de fazer lição no sábado e domingo, era dia de brincar. Só que quando chegava na segunda-feira de manhã, a lição tinha que estar pronta. E aí a consciência pesava, né? Por quê? Porque eu tinha que ter feito. Então, mesmo quando criança, né, a gente já começa a desenvolver a nossa consciência naquilo que é certo, naquilo que é errado, no que a gente deve fazer, né? O pai ensinou, a mãe ensinou, o professor ensinou, né? Alguém vai estar ensinando para a gente a seguir um caminho justo, o caminho certo, né? E nós espíritas temos que ter esse compromisso. Principalmente quando a gente começa a falar daqueles espíritas, né, que estão trabalhando mediunicamente. Então, quando a gente tem lá um grupo de pessoas que trabalham mediunicamente, essa mediunidade, ela não é uma, digamos assim, uma glorificação da pessoa. Aquilo foi uma possibilidade que Deus colocou para aquela pessoa, para que ela possa usar a mediunidade com qual objetivo? De ajudar ao próximo, seja ele encarnado ou seja ele desencarnado. Esse foi o objetivo de Deus. E aí o que a gente começa a ver muito dentro de casas espíritas e muitos médiuns, né? Onde começa a aflorar a vaidade. Porque eu sou um médico, eu recebo espíritos, porque eu falo, né? Você só está fazendo alguma coisa que Deus quer. A gente sempre fala, né? Que Deus te dá a mediunidade, mas Deus também te tira a mediunidade. A partir do momento que ele viu que você não está mais compromissado com a justiça, com o bem comum, ele pode a qualquer momento tirar essa mediunidade de você. E isso é um favor que Deus faz para a gente. Porque hoje a gente vê pessoas que têm mediunidade por aí, que estão usando isso para quê? Para ganhar dinheiro. Né? Estão usando isso daí como uma forma comercial. E quando a gente pega o Evangelho e a gente vai ver as passagens de Paulo de Tarso, que foi um dos maiores divulgadores, né, do cristianismo, a gente percebe ali que todo lugar que Paulo ia para levar a palavra de Jesus, o Paulo montava a tenda dele e ficava ali trabalhando. Ele não tirava o sustento dele de dar os ensinamentos de Jesus. Ele tinha o trabalho dele, né? Então a gente vê hoje pessoas que começam a ganhar dinheiro em cima daquilo, dos ensinamentos de Jesus. E Jesus, ele deu isso para a gente. Então, o que de graça recebestes, de graça darás. E quando a gente começa, né, a ter esse conhecimento e começa a fazer o errado, é aí que a nossa cobrança é muito perigosa, é muito grande,
Porque a nossa responsabilidade é muito grande. Em uma outra passagem de Jesus, né, que as pessoas batem na porta e falam, né, mestre, nós estivemos com você, falamos em seu nome, oramos em seu nome, e Jesus fala, quem sois vós? Não vos reconheço. Então, peraí, se as pessoas falaram em nome de Jesus, oraram em nome de Jesus, por que Jesus não reconhece elas? Será que elas foram fiéis ao que falaram sobre os ensinamentos de Jesus? Então essa é a grande questão. Quando a gente começa a se desviar daquilo, porque a gente quer, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ela começa a ser maior. E aí a gente começa a entrar num grande problema. Porque Deus lá na frente, ele vai cobrar. Muitas vezes, né, esse débito não vai ser resgatado nessa encarnação, mas talvez numa próxima. Né? No livro do Céu e o Inferno, a gente tem ali vários relatos de espíritos que, ao desencarnarem, eles tiveram a consciência de quantas oportunidades de fazer o bem eles tiveram, mas não fizeram. E a gente tem que parar para pensar, será que eu estou fazendo bem? Eu faço o meu evangelho no lar todo domingo. E nesse domingo agora caiu sobre a fortuna. E a gente fez o estudo, tal, e minha esposa. E depois eu falei assim, você percebeu como esse tema da fortuna está caindo demais pra gente? Bom, ficar rico eu sei que eu não vou ficar, né? Então não é para saber usar a fortuna, né? Mas nesse estudo, ele fala que muitas vezes para a gente praticar a caridade, a gente não precisa ser rico, não precisa ser milionário. E eu parei e comecei. Eu falei, será que eu estou praticando a caridade como eu deveria? E essa reflexão a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Né? E fazer caridade, a gente já falou disso outras vezes aqui, não é colocar a mão no bolso, quer dizer, isso também, né? Mas não é só colocar a mão no bolso e sair dando dinheiro para todo mundo. Muitas vezes, caridade é você tratar bem alguém dentro do seu próprio lar. Porque a gente percebe hoje, em muitos lares, como é difícil a convivência entre os familiares. Muitas vezes a gente vê, né, a pessoa tratando todo mundo bem, mas quando vai para dentro de casa, então a gente tem que começar a se perguntar isso agora. Ou será que a gente vai esperar desencarnar para quando a gente tiver a consciência lá no plano espiritual, eu poder falar, nossa, mas eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. A gente que tem um pouco mais de idade, assim, né? A gente é campeão em falar, mas se eu tivesse sabido disso quando eu tinha 20 anos. Mas se quando eu tivesse meus 15 anos eu não tivesse feito aquilo. Né? Então hoje é fácil a gente olhar para trás, né, e falar, não devia ter feito aquilo, ou devia ter feito aquilo. Né? Mas a gente esquece que nós somos espíritos imortais. Então, o que eu parar de fazer hoje, por mais idoso que eu seja, vai refletir na minha espiritualidade, porque eu sou um espírito eterno. Eu tenho ainda muitos anos de vivência. Então, se eu tenho a oportunidade de parar agora, de cometer aquele erro, ou pelo menos lutar para não cometer mais aquele erro, é esse o momento. Santo Agostinho, isso a gente tem no Evangelho também, Santo Agostinho, toda noite,
ele fazia uma reflexão. Será que eu tratei todo mundo bem hoje? Será que eu não fui desrespeitoso com ninguém? Será que eu consegui ajudar a todos aqueles que estavam ali no meu caminho? E a gente também tem que parar para fazer essas reflexões, né? A gente vê o mundo aí conturbado, bagunçado, e a gente fala, nossa, o mundo precisa mudar. Mas o que precisa mudar primeiro para o mundo mudar? Nós precisamos mudar. Nós precisamos parar de cometer esses nossos erros, né? E como que a gente consegue isso? Através dessas reflexões, pedindo ajuda. Eu lembro que antes de me tornar espírita, eu li a Bíblia, mas não entendia nada do que estava escrito na Bíblia. Parecia que eu estava lendo a Bíblia em aramaico, porque não dava. E aí, uma vez conversando com um colega meu que era evangélico, ele pegou e falou assim, você antes de ler a Bíblia, faça uma oração e pede para Deus te dar o entendimento. Você vai ver que quando você lê a Bíblia, você vai conseguir entender, né? Então Deus nos dá a oportunidade. Deus nos trouxe Jesus para nos ensinar o caminho. Na parábola do Lázaro e do rico, né? Onde Lázaro fica ali só comendo as migalhas, né, do rico. Quando eles desencarnam, né, o rico vendo que Lázaro está tendo tudo ali, né, no plano espiritual do bom e do melhor, porque sofreu muito, né, no plano material, e o rico não, o rico está sofrendo. O rico pega e fala, né, para o pai Abraão, pai Abraão, deixa eu ir avisar os meus irmãos, né, para eles parar de fazer o que eles estão fazendo e começar a fazer o que é certo. E o Abraão fala, não, eles têm Moisés e os profetas. Assim como nós temos o Evangelho, a gente tem esses ensinamentos, né? E hoje mais fácil ainda, né? Porque se você pegar lá uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ou da própria Bíblia, que você leu e não entendeu, joga na internet. Joga na internet e pronto. Você vai ter explicadinho, esmiuçado direitinho aquele ensinamento. Então, as oportunidades que a gente tem hoje de aprendizagem é muito grande. Então, cada vez a gente pode usar menos a desculpa, eu não sabia. Né? Então, quando a gente estiver lá no plano espiritual, que essa nossa consciência se despertar, a gente não vai mais poder falar, eu não sabia. Porque talvez a gente até não sabia, mas a gente tinha meios de correr atrás para descobrir. Hoje nós temos, né? Hoje a gente não tem mais como falar, eu não sabia, né? Então, essa reflexão que eu queria deixar para todos nós é que a gente possa começar a pensar no nosso dia a dia como que está sendo o nosso comportamento, né? Então, aquele que recebeu muito, seja materialmente, seja espiritualmente, né? Como que ele está agindo? Aquele que recebeu muito materialmente, ele tem uma tarefa árdua pela frente. Porque ele é um forte que precisa auxiliar aos pequeninos, né? E aquele que recebeu espiritualmente muito, né? Ele também tem uma tarefa árdua porque ele precisa, né, ajudar outros a chegar a obter esse conhecimento. É como a parábola dos talentos, né? Um recebeu 10, o outro recebeu 5 e o outro recebeu 1.
O que recebeu 10 multiplicou, o que recebeu 5 multiplicou, só que aquele que recebeu 1 enterrou. Então, o que nós estamos fazendo com esse nosso conhecimento? Nós estamos enterrando também? Ou a gente está multiplicando isso, levando esse conhecimento para outras pessoas, auxiliando outras pessoas a chegarem ao caminho, né? Então, que a gente possa refletir aí durante essa semana, né? Para que a gente não deixe esse despertar lá para a hora que não dá mais para fazer nada, não dá entre aspas, vai dar, né? Mas já perdemos muito tempo. Quanto tempo será que a gente já perdeu nesse nosso processo espiritual? Quantas oportunidades será que nós já perdemos? Vamos perder mais uma? Ou será que a gente vai sair dessa zona de conforto e vai começar a fazer aquilo que a gente precisa fazer? Então, que a gente possa pensar essa semana aí, refletir, tá? Agradeço a todos a oportunidade. Quem quiser falar alguma coisa, complementar, está à disposição.